dia, meninos. Vamos lá. Capítulo 4. Equações com uma variável. Nós vamos ver o que aqui? Nós vamos ver a continuação, tá bom? Eu apenas introduzi o assunto com vocês e agora nós vamos dar continuidade, tá legal? O conteúdo de hoje vai ser equivalência. Equivalência de uma equação com uma variável, tá bom? Preste bastante atenção que esse conteúdo será de extrema importância para você aprender a resolver uma equação no primeiro grau. Tudo bem? Vamos lá então. Habilidades. Reconhecer-se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. Ok? Vamos lá então. A nossa aula de número 6, como eu falei para vocês, veremos o que é uma equivalência em uma equação do primeiro grau. Tá legal? Esse assunto, essa figura tem no livro de vocês. Tá bom? Eu vou deixar na descrição a página para você acompanhar direitinho. Vamos lá então. Princípio aditivo da igualdade. Nós veremos hoje dois princípios. O aditivo da igualdade. Veremos então o princípio aditivo da igualdade, que diz o seguinte: adicionando ou subtraindo um mesmo número nos dois membros da igualdade, obtém-se outra sentença que ainda é uma igualdade. Percebe então, pessoal, que o princípio da igualdade diz que o que eu colocar de um lado da equação, eu vou ter que colocar do outro lado da equação, somando no caso. O que eu subtrair de um lado da equação, eu vou ter que subtrair do outro lado também, porque é uma igualdade, tem que ser igual. O que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. O que seria o primeiro membro? Ó, primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade. Só um exemplo aqui, tá? Então vamos lá ver de fato como fica o princípio aditivo. Percebe que eu tenho uma balança, tá? Com algumas caixinhas aqui, onde essas caixinhas, todas elas, independente da cor, verde ou laranja, têm a mesma massa, têm o mesmo peso, têm o mesmo valor. Olha só o que diz: adicionando ou subtraindo o mesmo número nos dois membros de uma igualdade, obtém-se outra sentença que ainda é uma igualdade. Para melhor visualizarmos uma igualdade, vamos observar a balança de dois pratos. Percebe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de um lado, e do outro tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então, olha só como ficaria essa balança aqui, ó, representada. 6 caixinhas verde, mais 2 caixinhas laranja. 6 mais 2 é quanto? 6 mais 2 é 8. Guarda essa informação. Do outro lado da balança, temos uma caixinha verde e 7 caixinhas laranjas. 1 mais 7, 8 também. Então, a nossa equação é verdadeira. 8 no primeiro membro, 8 no segundo membro. Então, temos uma equação aqui. Temos uma igualdade. Para que a balança continue em equilíbrio, o mesmo peso que colocarmos em um lado deverá ser colocado do outro. Então, acrescentando 3 cubos laranja em cada lado. Percebe que eu tinha 6 mais 2 aqui. 6 mais 2 é 8. E eu tinha 1 mais 7 lá. 1 mais 7 é 8 também. Se eu colocar mais 3 cubinhos aqui, ó, ele falou mais 3 cubos laranjas desse lado, eu tenho que colocar 3 cubos laranjas desse lado também, para a equação ser verdadeira, continuar sendo verdadeira. Então, 8 mais 3 vai dar 11. 8 mais 3 vai dar 11 também. Então, percebe que se eu coloquei 3 cubos laranja, eu tenho que colocar 3 cubos laranjas também aqui, para a minha equação ser verdadeira. O mesmo vale para uma subtração. Se eu estiver subtraindo, se eu tirar um cubo laranja, tenho que tirar um cubo laranja aqui também para a equação ser verdadeira, para a igualdade permanecer entre a balança. Tudo bem? Deu para você entender isso aí? Beleza, bora continuar. Agora, o segundo princípio é o princípio multiplicativo da igualdade, que diz o seguinte: multiplicando ou dividindo por um mesmo número diferente de zero, os dois membros de uma igualdade obtêm-se uma nova sentença, que ainda é uma igualdade. Vamos entender aqui. Eu tenho 2 cubinhos verdes e 3 cubinhos laranjas. E aqui do outro lado eu tenho 1 cubinho verde e 4 cubinhos laranjas. Se eu somar 2 mais 3, 5. 1 mais 4, 5 também. Então, a gente vê que a igualdade é verdadeira. Agora, se eu dobrar a quantidade de cubos em cada lado, se eu dobrar, ou seja, se eu multiplicar por 2, eu tinha 2 mais 3, né? 2 mais 3. Dobrei, multipliquei por 2. Eu tenho que dobrar do outro lado também. Eu tinha 1 mais 4, eu dobrei também, multipliquei por 2. Tá? A mesma coisa vale para divisão. Se eu dividir por 2, tenho que dividir por 2 também. Porque uma igualdade, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado também. Deu para entender? Concluímos que 2 mais 3 é igual a 1 mais 4. Beleza? Porque 2 mais 3 é 5 e 1 mais 4 também é 5. E quando eu multiplicar, ó, eu tinha 5 aqui. 5 vezes 2,
10. Eu tinha 5 aqui. 5 vezes 2, 10. Permaneceu a mesma equação. Tudo bem? Deu para você entender aí? Não esqueça desses dois princípios, é muito importante. Tá legal? Bora ver uma aplicação, como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau pelo princípio da equivalência. Quando eu falo princípio da equivalência, eu estou dizendo que é uma igualdade. Eu tenho uma igualdade, tá? De um lado de uma equação, o que eu tenho de um lado de uma equação é igual ao outro lado da equação. Tá bom? Vamos lá. Aplicação 1. Usando o princípio aditivo, encontre a raiz da equação. Lembra o que é a raiz da equação? A raiz da equação é o valor de x para que essa equação seja verdadeira. Vimos na aula passada, tá bom? Fique atento. Se você não lembra, assista de novo a aula. Tá legal? Bora ver o que eu vou fazer. Pessoal, eu vou ter o quê? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que sumir com um x, para ficar somente um x para eu saber o valor dele. Então, olha o que eu fiz aqui. 2x, eu subtraí um x. Eu tirei um x. Quando eu tiro um x, eu vou ter 2x menos x. Quando eu vou ter 2x menos x, eu vou ter um x. Mas o que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. X eu tinha lá, ó, subtraí um x também. Tirei um x de lá. Quando eu subtrair, esses 2x vão cortar e vão ficar igual a zero. E vão sumir daí. Mas olha só, o que eu fiz também? Eu tinha um 3, eu subtraí esse 3. Eu tirei um 3 de um lado da equação. Eu vou ter que tirar o 3 do outro lado também. Então, eu vou ter 2x menos x vai dar x. 3 menos 3 vai cortar, vai zerar também. X menos x zerou, como eu falei. E 4 menos 3 vai dar 1. Então, o x deu igual a 1. Tranquilo? Tá beleza? Vamos lá então. Bora ver nossa segunda aplicação. Utilizando o princípio multiplicativo da equivalência, determine a raiz da equação 2/3 de x igual a 4. É como se tivesse o 2 dividido por 3 vezes x igual a 4. Então, 2/3 de x igual a 4. Olha só, eu quero achar o valor de x. O que eu fiz? Eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 3. Mas se eu multipliquei de um lado, eu tenho que multiplicar do outro também. Percebe? Por que eu multipliquei por 3, professor? Porque o 3 está embaixo. Então, quando eu multiplicar o 3 em cima, ele vai cortar. O 3 com 3 vai embora. Eu vou cortar, vai dar 1. Sobrou o que então? Sobrou o 2x. Tá legal? Beleza? Então, ficou 2x igual a 12. Eu vou colocar aqui com uma canetinha para ficar melhor para você entender. Não ficou muito bom aqui dessa forma. Deixa eu só escrever para você melhor. 2/3, tá? De x é igual a 4. O que eu fiz? Eu multipliquei de um lado por 3 e multipliquei do outro por 3 também. Tá ok? Por que eu fiz isso? Para cortar o 3 com 3. Ó. Sobrou quem? Sobrou 2x. Olha só. E 4 vezes 3 vai dar 12. E agora, professor, eu quero sair com esse 2. Eu quero tirar ele para ficar o valor de x apenas. O que eu vou fazer? Ora, eu vou dividir aqui. Mas se eu dividir de um lado, eu tenho que dividir do outro lado também. Então, nós vamos ter o que como resposta? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, sobrou somente x. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Tá ok, pessoal? Deu para você entender aí? Então, esses são os dois princípios que você precisa saber. Na próxima aula, a gente vai ver como resolver uma equação do primeiro grau. Tá? Pelo princípio da equivalência também e de uma outra forma que você vai ver, que seria mais prática, que a gente faz no dia a dia. Tá legal? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.